O programa Tribuna da Mulher discute hoje com os nossos convidados um tema de interesse das mulheres brasileiras: o consumo do álcool entre as mulheres e as meninas. A facilidade de consumir nas escolas, nas festinhas dos coleguinhas, com a anuência dos adultos. A saúde pública está preparada para enfrentar esse desafio? Qual o papel da família no combate ao consumo do álcool? Sabe-se que a primeira causa da violência doméstica e de muitos outros acidentes é o consumo do álcool. Nossos convidados, o deputado Jorge Rato, do PMDB, e a senhora doutora Cláudia Luna, presidente da ONG Elas por Elas. Obrigado, deputado, pela presença do senhor no programa Tribuna da Mulher. Obrigada, doutora Cláudia Luna. Deputado, a questão do álcool ser legalizado facilita o consumo do álcool? Com certeza absoluta. Eu quero cumprimentar a nossa querida Mona, que tem apresentado tão bem esses programas, que é tão visto, né, e tão ouvido. Eu quero cumprimentar a nossa visitante, a nossa ilustre doutora Cláudia Luna, né, que é da ONG Elas por Elas. Mas eu quero dizer que, infelizmente, essa droga que é oficializada, essa droga que é a porta de entrada para outras drogas ilícitas, desde uma cocaína, uma heroína, nós temos o crack e agora nós chegamos ao oxi, que é o fundo do poço, é o último degrau da escala. Aquele que adentrar esse mundo do oxi não tem mais volta, é muito difícil ter recuperação. Então o álcool, que é a porta de entrada, ela está muito banalizada, minha cara Mona. Está muito banalizada, é fácil a venda, é um produto, infelizmente o nosso álcool brasileiro é de baixa qualidade, dá cirrose, dá doenças, né? É muito barato, com R$1, você, com R$2, R$3, você chega a entrar em coma alcoólico. Então eu acho que nós temos que tentar controlar esse flagelo do século, que é o álcool e as drogas. O senhor é um militante, o senhor é doutor, o senhor é médico, o senhor já atendeu muito unidades básicas, hospitais, o senhor sabe o que significa para a rede pública de saúde o alcoólatra, porque a maior entrada no pronto-socorro é pessoas alcoolizadas. Com certeza absoluta, ela, além de causar um dano muito grande no orçamento, nos custos do SUS, né? A bebida alcoólica traz, infelicita muitas famílias. Eu convivi no pronto-socorro da Santa Casa, que é um dos maiores pronto-socorro da América do Sul, e de repente eu recebia lá pacientes oriundos de botecos, mães, filhos, esposas chorando, né? Às vezes até a morte, o acidente de uma pessoa que sai do boteco, ou são vítimas, né, das pessoas que saem do boteco e ingerem um pouquinho a mais e acabam agredindo a família. Enfim, hoje com essa banalização toda e com esse prejuízo enorme, nós não temos uma política em relação a essa droga tão nefasta que é a bebida alcoólica e as drogas ilícitas. Agora, nós temos 450 leitos só, no estado inteiro. Nós temos 645 municípios. Nós temos 450 leitos públicos para tratamento de alcoólatras e drogados. Não dá nem um leito por cidade. Deputado, como combater sem investimento? Com certeza absoluta, porque é doente. O alcoólatra é um doente, ele tem que ter leitos, tem que ter uma política de saúde para tratar esses drogados, porque o álcool, na verdade, é uma droga. Com certeza. Então a gente pode dizer que o alcoólatra também é um drogado. Então não temos condições com 450 leitos do estado inteiro. É muito pouco. Muito pouco. Doutora Cláudia, que bom tê-la aqui no programa. Uma família que precisa de tratamento para o usuário do álcool, o que ela faz? O que ela procura? Bom, essa família, ela busca, na realidade, assistência, não é? É um pedido de socorro, porque, como o ilustre deputado estava dizendo, o álcool é um fator desagregador das famílias, ele abala não apenas a saúde, mas a própria harmonia familiar. Então, nós temos observado que as famílias que sofrem
dessa problemática do alcoolismo, que tem alguém que é consumidor quanto mais do álcool, eles buscam muitas vezes uma solução e muitas vezes essa solução não está perto, porque o problema ele se torna tão grave, tão sério, que eles não sabem a que recorrer. Porque junto com o álcool vem episódios de violência, vem episódios de desagregação familiar, vem, os filhos acabam saindo de casa, as famílias se desagregam. Então, as famílias precisam, eu acho que nós estamos numa fase em que há necessidade, sobretudo, da prevenção. As campanhas que atentem para o uso imoderado do álcool, elas são pontuais, mas as políticas públicas, elas são permanentes. Então, nós devemos investir mais em políticas públicas para a prevenção, para a solução dessa problemática, que acaba gerando outras demandas, como o deputado estava dizendo. Deputado, o senhor teve a coragem, há mais de 20 anos, colocar esse tema na ordem do dia. Eu sei o quanto eu acompanhei a vida do senhor, o quanto o senhor foi, desculpe, massacrado pela imprensa por colocar esse tema quando o senhor propôs o fechamento dos bares, não é? Mais cedo, né? Mais cedo, evitando que um jovem ficasse horas e horas no bar, não é? E hoje se discute a importância desta lei, reduzindo radicalmente os indicadores de violência no nosso Estado. Com certeza. A gente, na verdade, tivemos uma resistência numa parte da mídia, né? E é lógico que a gente estava contrariando interesses, inclusive interesses econômicos, né? Então, as pessoas que na época eles batiam muito na gente, hoje são adultos. Eram jovens, hoje são adultos e convivem com problema com os filhos. Porque, Mona, a gente sabe que uma criança, quando nasce, já nasce chorando. Eu sou médico, né? Já fiz até cesárea, partos, eu sou cirurgião geral. E, de repente, essa criança chora por quê? Porque ele quer que o médico limpe o narizinho dela, a boquinha, porque ele quer respirar. E daí a pouco ele começa a chorar, continua chorando, porque quer que a enfermeira, o médico agasalhe, deu um agasalho, porque sente frio. E essa criança vai crescendo, com as suas necessidades, ele quer uma profissão, quer um teto. Essa criança, como todas as crianças, nascem iguais, mas o meio é que modifica. E, infelizmente, a mãe, que às vezes tem até problemas pós-parto, né? Depressão materna, pós-parto, sofre muito, ela continua sofrendo. Porque essa criança vai crescendo, tem os amiguinhos, aí daí a pouco eu estou nas baladas, enquanto a mãe não recebeu o filho de volta, que sai pelas madrugadas, pelas noitadas, né, às vezes até adolescentes. Então essa mãe sofre muito. Então a mãe, ela continua sofrendo, a mulher sofre muito. Com certeza. Mas, nós homens até. Mas o aí, alcoólatra hoje, ele começou em casa. Sim. Às vezes até o pai estimulou, bebe na frente, dá para experimentar um pouquinho, e assim. Você começa a fumar, que jeito? Você experimenta o primeiro cigarro, não é bom. Dá até vontade de jogar fora. Daí o segundo trago e tal, e acaba fumando. A bebida alcoólica é a mesma coisa. Então, nós tivemos, há um tempo atrás, essa grande dificuldade de aprovar a lei, né? Mas nós conseguimos, e essa lei, que é uma lei municipal, né? Ela, de repente, ganhou o âmbito nacional. Todas as cidades seguiram, inclusive Diadema. Isso. Diadema, depois de 4 anos que nós aprovamos aqui na capital, através de uma vereadora chamada Maria Edith, que era esposa do Zé Augusto, que foi prefeito. E médico também? E ela perdeu a eleição. Médica. Eu quase perdi a eleição também, quando aprovei essa lei aqui em São Paulo. Tamanha era a oposição, o lobby, era muito difícil. Mas hoje tem um reconhecimento, ela virou praticamente uma lei nacional, está salvando muitas vidas. Pra você ter ideia, nós, só em termos de álcool, no estado de São Paulo, em questão de um ano, nós gastamos cerca de 57 milhões. O suficiente para construir um hospital de 200 leitos é gasto por causa exatamente da bebida alcoólica, fora outras patologias que dão. Uma mãe que tem um filho perdido, às vezes, a lei do Senhor chegou na hora certa. Verdade. Na hora certa, é abençoada. Porque a gente sabe o sofrimento de uma mulher quando ela vai buscar o seu filho ou numa bocada ou num barzinho e ela não tem o controle, não é, doutora Cláudia? É verdade, às vezes até na cadeia, não é?
na delegacia, no distrito policial. Ou até no IML. Não é? Ou no IML, o que é pior. É pior. Porque os jovens bebem, inclusive no postos de combustíveis, loja de conveniência. Exato. Faz aqueles encontros deles, né? Porque lá vira realmente um point. E acabam fazendo rachas, morrendo na Avenida Salim Maluf, na Faria Lima, Marginais. E a mãe, que às vezes está acreditando que o filho está num aniversário, num lugar seguro, e está lá e de repente sofre acidente e vão parar nos hospitais, pronto-socorro, até IML. Lamentavelmente. Agora, por que as meninas estão consumindo cada vez mais cedo o álcool? Veja, existem dois fatores se a gente for verificar a questão do consumo de álcool por essa ótica de gênero, não é sob a perspectiva das mulheres. Em relação às meninas, existem duas coisas. A questão da adolescência, que traz o desejo da autoafirmação, e, ao mesmo tempo, o empoderamento. Elas querem se sentir tão poderosas e corajosas e terem a mesma sensação de poder que os meninos têm ao ingerirem o álcool. Então, por conta disso, nós observamos aí que existe um índice que 46% das meninas hoje estão consumindo álcool. Não é? Elas estão quase que na mesma proporção que os meninos consumem. E bebida pesada, é bebida pesada, destilado, não é bebida leve, não. São coisas pesadas. E isso também causa um reflexo no cometimento de crimes por meninas. Nós vemos aí que existe um número cada vez mais de meninas que estão ingressando no mundo do crime. E se a gente for fazer uma associação com esse parâmetro de meninas que estão consumindo cada vez mais o álcool, a gente pode até concluir que essa inserção das meninas no mundo do crime acaba sendo feita pelo consumo do álcool, que acaba estimulando isso. Então, isso é uma coisa muito séria. Bom, ela nos coloca a importância da família, né, deputado? Sem dúvida. Da família, da mídia, porque a mídia, infelizmente, nós tínhamos uma novela que tinha uma idosa que sempre estava lá tomando a sua dose, não é? Acaba estimulando, que a pessoa está estressada, pega o copo do uísque, não é? Da bebida alcoólica. E as políticas públicas. Como que nós podemos combater isso? Porque essa propaganda, jogador fazendo propaganda de bebida... Isso é verdade. Mona, eu acredito o seguinte, a presidenta Cláudia disse agora, né? Da desagregação familiar, das meninas, das adolescentes do sexo feminino, que está entrando mais nesse caminho. Talvez um outro fator seja a exposição. Porque quando eu estive na União Soviética, por exemplo, lá não tem PM, não tem polícia civil, lá tem um exército que guarda os pontos estratégicos. O restante é feito pelo cidadão. Coloca uma tarja no braço, policia o quarteirão. Aí eu perguntando assim, aquele senhor lá que está combaleando, provavelmente ele deve ter tomado muita vodka, porque lá é muito frio. Sim. Na Rússia, em Moscou, estava de 25 graus abaixo de zero. Aí eu falei, e aquele cidadão, ele chama o vereador, foi na época, em 85, era vereador. Aí ele disse assim, chamava a gente de deputado municipal. Enquanto ele estiver combaleando, não há problema nenhum. Mas se ele cair, ele vai para a Sibéria. Então, a nossa lei... ela é muito frágil, não se cumpre. Então aqui, o indivíduo toma na rua, e lá não pode tomar. Lá tem os lugares, né, como por exemplo na Arábia, em países árabes, não pode nem vender água na rua. Não, lá não. Que pode ser confundido como se fosse uma vodka aí, né? E é proibido mesmo. Então, as leis são obedecidas, mas infelizmente aqui não. Então bebem na frente de todo mundo, então os jovens, principalmente as moças, e os rapazes vão lá, pegam um copo de cerveja, uma latinha de cerveja, ou de outra bebida alcoólica, e ficam exibindo que bebe, porque aquilo dá a impressão que tem um poder. Exato, né? A sensação do poder, um pouco instante. Então isso aí vai levando, é por isso que nós fizemos leis que possam controlar essa bebida alcoólica. Por exemplo, proibir venda de bebida alcoólica no raio de 300 metros das escolas, por exemplo. Mas você vai por aí, na frente das faculdades, na frente das escolas, tem boteco vendendo, eles fazem na calçada as mesas. Eles fazem um batidão com bebida alcoólica. Oblitera a calçada, não deixa as pessoas usarem a calçada. A pessoa tem que ir, para atravessar o local, tem que ser feito pelo leito carroçado. Exato. E acabam tendo atropelamento, acidentes e uma série de coisas. É uma Mas, deputado, total. quem quer
e deseja se tratar, não tem onde procurar. É muito pouco recurso público para uma pessoa que quer se tratar. Mônica, nós temos só 450 leitos no estado inteiro, né? Então, as ONGs, como a sua, por exemplo, as outras ONGs, ajudam muito no tratamento da recuperação. Mas eu acho que nós temos que ir por outro caminho. Nós temos que controlar a bebida alcoólica, diminuir a exposição de venda e consumo de bebida alcoólica. Mas quem vai fiscalizar isso, deputado? Então, por isso que agora a lei diz que é proibido. É proibido, é a parte criminal. Mas a venda, por exemplo, ela nunca foi punida administrativamente. O cara vendeu uma bebida alcoólica menor, dá multa e fechamento administrativo. Isso agora é que está acontecendo. Então, por isso que a Ambev hoje, ela vem com aquela história junto com o Pão de Açúcar, dizer que nós vamos pedir agora a identidade, o documento, para se nós confirmarmos que essa pessoa é menor, é um adolescente. Mas a rede Carrefour já tem feito isso há 4 anos para cá. Mas quantas pessoas não morreram? Quantos adolescentes não foram ceifados? Quantos não morreram? Qual o prejuízo que foi dado para o país? Então, isso aí, na verdade, tem que ser obrigação, porque existia, e sempre existiu leis, que não pode vender bebida alcoólica para menores. De proteção. E eles vendiam. Lógico. E eles vendiam. Então, isso não precisa nem parabenizar o Carrefour, a Ambev, porque era a obrigação, a responsabilidade deles, não deixar vender para menores. E eles vendiam, continuam vendendo ainda, e quem sabe com esse acordo que vão fazer com o Pão de Açúcar, não vendem no supermercado. E dizem que vão utilizar aí 13.400 bares espalhados aí pelo nosso estado. Né? Vamos ver se a gente consegue dar uma controlada. Isso é prevenção. Isso é prevenção. Claro. Agora, uma família que estiver num restaurante bebendo e tem um menor, essa criança pode beber junto? Claro que não, né? Mas eu acho que quando a família vai cear, vai tomar uma refeição no restaurante, a maior atividade é o alimento. É diferente do boteco. No boteco você bebe mais do que come. E no restaurante você come mais do que bebe. Então você tomar um copo de vinho, não há problema nenhum. É claro que se tem um menor, se ele pudesse evitar, é melhor. Porque eu acho que você vai tomar uma bebida alcoólica, você tem que tomar sozinho, ou com alguns amigos, mas adultos, não na frente de adolescentes. Porque eles vão querer fazer a mesma coisa. O senhor, como médico, a criança deve experimentar. Qual é a idade permitida para experimentar o álcool? Eu acho que nunca deveria experimentar a bebida alcoólica, na minha forma de ver. Tanto é que a própria Igreja Católica hoje estão até tentando substituir o vinho que os padres utilizam nas missas por um suco de uva. Eu prefiro tomar até um suco de uva, de laranja, do que uma bebida alcoólica. Né? Eu acho que isso é melhor. Mas é claro que socialmente a gente tem que liberar. Mas eu acho que não tem idade. O melhor mesmo é a pessoa nunca tomar uma bebida alcoólica, ir para os sucos e para a água, que é a melhor bebida que Deus fez. A literatura coloca a partir dos 18 e alguma literatura a partir de 20, após 21 anos. Né? Exato. Não é? E aí eu estava ouvindo o deputado falando em relação à questão da idade, você também, Muna. É preciso que a gente coloque que em relação às mulheres, a problemática do consumo de álcool tem aumentado não apenas em relação às meninas e às jovens, mas em relação às mulheres da terceira idade também. Não é? Nós temos observado que as mulheres, a partir dos 60, 65 anos, têm aumentado em muito o consumo do álcool. Isso por 2 fatores. A questão da solidão e da síndrome do ninho vazio. Por quê? Elas criam filhos, os filhos se dedicam às famílias e esses filhos crescem, se tornam independentes, saem de casa e é como se essas mulheres ficassem sem uma função. Mas a senhora que é de uma entidade voltada ao universo feminino, como é que vocês discutem isso? Porque você não acha que isso é uma desculpa? Isso é uma discussão muito séria. Então, a gente tem começado a observar isso. E outra coisa também, outro panorama. A gente tem observado que, por conta da nova dinâmica, né, dos papéis que as mulheres vêm assumindo, a gente também tem observado que essas mulheres, por conta dessa sobrecarga de papéis, elas também estão utilizando álcool para relaxar e reproduzir o modelo masculino. Para relaxar também. Nessa coisa de relaxar, acabam se tornando consumidoras e dependentes. Então, isso é uma coisa séria. E aí a gente discute isso também
para a esfera da prevenção e também no sentido de intervenção para a construção de novas políticas públicas voltadas para as mulheres com esse olhar. Doutora Cláudia, a primeira causa da violência doméstica, né, deputado e doutor José Rato, é o álcool. Exatamente. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? É até um pouco delicado a gente fazer essa abordagem. Um dos fatores que contribuem muito para que a violência doméstica se torne um fator mais potencializado é o álcool. O álcool, ele potencializa essa violência doméstica. Certo. Não é? Só que é importante a gente frisar que a violência doméstica também pode acontecer sem o consumo do álcool. Com certeza. É óbvio que o álcool ele vai contribuir, potencializar e agravar esse fenômeno da violência doméstica. Isso é muito sério. Por isso que, mais uma vez, e o deputado, ele é extremamente feliz quando ele coloca a questão da prevenção. Isso é extremamente sério. Então, quando você me fazia a primeira pergunta, onde as famílias vão procurar, não é, locais? Então, vejam, o acolhimento a essas famílias, onde se verificam dependentes alcoolistas, é fundamental. Quer dizer, os grupos de alcoólicos anônimos, eles são fundamentais para isso, até divulgar mais o trabalho desses grupos e até fazer um trabalho não apenas com aquela pessoa que é dependente do álcool, mas também trabalhar as famílias para que possam lidar com essa dinâmica, porque é algo muito sério, tão sério quanto o dependente químico. Deputado, quando o senhor, como médico, e o senhor hoje que é militante dessa causa, quando o senhor recebe uma mãe que perde o filho como consequência do alcoolismo, não é? O quanto a gente se sente impotente frente a essa realidade? Ora, é chocante, né? Eu acho que é uma luta difícil, né? Talvez eu esteja sendo até radical de não experimentar bebida alcoólica, não beber. Eu acho que cada um tem o seu limite. Pode até experimentar, beber um pouco, moderadamente, socialmente, tudo bem. O que não pode é exagerar. Como você disse agora há pouco, né? É a causa maior da violência doméstica. A violência doméstica é a desagregação familiar, que a doutora Cláudia disse há pouco instante, né? Que é uma das grandes causas da desagregação familiar, né? E também é responsável por 80% das internações psiquiátricas. 60% das clínicas ortopédicas tem como causa o álcool, acidentes, né? Então, tem um efeito devastador, um consumo enorme. É claro que nós sabemos que a bebida alcoólica, ela controlada, ela diminui muito a violência, né? E isso é extremamente importante, porque às vezes o indivíduo bebe um pouquinho, e isso parece que dá coragem. Nos adolescentes é para flertar, para namorar, para abordar uma moça ou vice-versa. A moça bebe um pouquinho mais, tal, para, né, criar coragem. Então, até aí tudo bem, mas o que não dá é para aceitar ao ponto de beber de uma certa forma e começar a assaltar, a praticar delitos, crimes, até homicídios. Espancar os pais. Espancar os pais, né? Exatamente. E o sofrimento da família. Imagine ter um alcoólatra, um drogado na família. Isso é a coisa mais, né? E a mãe... Triste, né? A mãe vendo um filho morrer. Porque o curso natural é a mãe falecer primeiro, né? Cronologicamente falando, e depois o filho. Né? Agora não, inverte isso por causa da bebida alcoólica. E quantas famílias... né, não tem esse problema, ou acontece, né? Deputado, olha, o nosso programa está chegando ao final, mas eu quero agradecer muito, agradecer muito ao senhor e à doutora Cláudia por trazer esse tema à família brasileira, às mulheres. É verdade, Muna, eu até gostaria de parabenizar a você, ao programa e à Assembleia Legislativa que sai na frente com esse programa na TV pública, e esse programa é uma referência para as mulheres no decorrer de todos esses anos, até porque aqui são discutidos temas que fazem com que nós mulheres nos tornemos mais críticas e formam aí, são formadoras de opinião aí. Então esse programa é de grande relevância, eu gostaria de parabenizar você. Muito obrigada, e a Assembleia Cláudia, Legislativa eu sei que você é uma militante dessa causa, e deputado José Rato, nós queremos ser aliadas do senhor nessa luta. Porque a gente sabe o quanto nós, mulheres brasileiras, sofremos quando perdemos um filho, uma filha para o álcool.
É muito triste isso aí, Mona. Eu acredito o seguinte, que esse programa nos dá muita força. Essa luta é de todos nós, né? E quando você nos convida para falar de um tema extremamente importante, num país que está mergulhado num grau de violência sem precedente na história, um grau de violência, né? E eu acho que se nós conseguirmos controlar a bebida alcoólica através de projetos, quem sabe tem algum, e vai ter, deputados que estão nos vendo e ouvindo, que vai ajudar a aprovar várias leis, inclusive, por exemplo, fechar proibir venda de bebida alcoólica em postos de combustível, loja de conveniência, onde tem um point. Com certeza. Vamos fazer essa discussão num outro programa. Obrigado ao senhor mais uma vez e a você, telespectador. Até o próximo programa na TV Assembleia.